welcome to our English class. I am Teacher Monique. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Monique, para quem ainda não lembra do meu nome. And let's start. Vamos começar? Não vamos perder tempo. But first, tell me, how are you? Me digam aí como é que vocês estão. Tudo bem? Estão estudando direitinho? Fazendo todas as atividades de inglês? Espero que sim, viu? Confio em vocês. Today, we are going to talk about linking words. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre linking words. O que significa isso, linking words? Percebam o que o bonequinho está fazendo aí na imagem que eu coloquei para vocês. Ele está no meio, segurando, né, linkando aí as duas correntes. Ou seja, esse linking words, essas palavras, são as palavras que a gente vai aprender hoje, são palavras que servem para ligar, para conectar duas frases, duas ideias. São palavras em inglês que elas exercem essa função de conectar duas ideias dentro de uma mesma, duas frases dentro de uma mesma estrutura, dentro de um mesmo período e dentro de uma mesma ideia. Ok? Let's go! The class today is about linking words. That's the words and phrase we use to connect ideas and events when we speak or write. Então, reforçando, a aula de hoje é sobre linking words. São palavras e frases, também podem ser frases, mas hoje a gente vai falar só sobre palavras que a gente usa para conectar ideias e eventos quando nós estamos falando ou escrevendo. Então, essas linking words, elas são usadas tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. Lembram que na aula da semana passada nós falamos sobre Internet Language. A linguagem da internet ela é utilizada na internet e mais especificamente para comunicação por grupo, por aplicativos de conversa e ela não é utilizada em ambiente formal. Hoje, essas linking words a gente vai usar em qualquer espaço, elas são parte da linguagem formal, né? Tanto a gente pode usar na fala quanto na escrita, enfim, whatever, em qualquer lugar. Primeiro, as linking words de addition, aquelas que adicionam informação. Então, vamos ver o exemplo. Junk food causes health problem. Junk food, do you know what is junk food? Vocês sabem o que é junk food? Junk food é porcaria. É fast food, é hambúrguer, pizza, batata frita, esse tipo de comida que a gente adora, mas que a gente não pode comer sempre. É junk food, é tranqueira. Então, junk food causes health problem. Junk food causa problemas de saúde. In addition, it may cause obesity. Então, percebam que eu até coloquei de outra corzinha o in addition. É uma linking word. Então, adicionalmente, ainda pode causar obesidade. Então, eu tenho duas informações. Junk food causes health problems. Então, junk food causa problemas de saúde e pode causar obesidade. Então, eu coloco esse in addition para conectar essas duas ideias, né? Eu poderia usar qualquer uma dessas outras palavras que estão aqui nesse quadrinho verde. Todas essas palavras são linking words de adição. Então, eu tenho additionally, also, to, in addition, moreover e besides. Então, eu poderia substituir essa palavrinha in addition por qualquer uma dessas outras que estão aqui nessa tabelinha verde. Eu poderia falar junk food causes health problem, moreover, it may cause obesity, além de poder causar obesidade. Eu também poderia dizer junk food causes health problem, also, it may cause obesity. Então, também pode causar obesidade. Certo? Qualquer uma dessas palavras que estão aqui na tabela verde vão linkar duas ideias e trazer o sentido de adição. Let's see other example. Vamos ver outro exemplo. The message was badly written. A mensagem foi mal escrita. Badly, foi mal escrita. Besides, the graphic was incorrect. Então, eu tenho duas informações. A mensagem foi mal escrita e o gráfico estava incorreto. Então, eu uso uma linking words para conectar essas duas ideias. Então, a mensagem estava mal escrita, além do gráfico estar incorreto. Então, mais uma vez, qualquer uma dessas palavrinhas que estão na tabela verde poderiam substituir besides.
poderiam substituir essa palavra, porque todas elas dão ideia de adição. Alright? Now let's see the other linking words. Contrast. Aqui a gente tem outras linking words que dão ideia de contraste, ideia de oposição. Let's see the examples. Vamos ver os exemplos. I really like pasta. Eu realmente gosto de macarrão, de massa, né? Pasta. On the other hand, por outro lado, I dislike some kinds of a pizza. Eu não gosto de alguns tipos, né? Some kinds of a pizza. Então, eu realmente gosto de pasta. Por outro lado, eu não gosto, né? I dislike. Eu não gosto de alguns tipos de pizza. Percebam que aqui também tem outra tabelinha que está de amarelo. Eu poderia substituir essa expressão on the other hand por qualquer uma dessas outras palavras que estão aqui em amarelo. However, but, on the other hand, despite. Então, however, que significa contudo, né? Contudo, porém, entretanto. But, que significa mais, acho que essa é a mais conhecida. E despite, apesar. Então, vamos ver como seria essa substituição. I really like pasta. Despite, I dislike some kinds of pizza. Então, eu realmente gosto de massa, apesar de não gostar de alguns tipos de pizza. Então, eu fiz uma substituição. Eu também poderia, né, falar I really like pasta, but I dislike some kinds of pizza. Eu realmente gosto de massa, mas eu não gosto de alguns tipos de pizza. E o outro exemplo, despite the rain, we will go to the party. Apesar da chuva, né, rain, nós iremos à festa. Então, observem que essa palavrinha, né, essas linking words, elas podem aparecer tanto entre as duas sentenças quanto no início, ou elas podem também aparecer no final, mas a ideia é que aqui elas estão dando ideia de contraste. And the last linking words, as últimas que a gente vai ver, elas expressam condition, condição. Então, vamos lá. In case of a fire, call the fire department. Em caso de fogo, né, em caso de incêndio, chame o departamento de incêndio. Então, essa ideia de in case seria se, caso aconteça, chame o departamento de fogo, o departamento de incêndio. Aqui no Brasil a gente chama de corpo de bombeiros. Percebam essa tabelinha azul que está aqui do lado direito. Unless, a não ser que, if, se, whether, né, que significa se, as long as, enquanto, in case, que seria em caso de. Então, eu poderia substituir o in case por qualquer uma dessas outras, porque elas também vão me trazer ideia de contraste. Então, if fire, né, em caso, se houver incêndio, call the fire department. And the last example, e o último exemplo, we can go to the party unless the pandemic is over. Nós não podemos ir à festa, a menos que a pandemia acabe. Então, é uma condição, né? Uma condição para que algo aconteça. We can't go to the party. Only in case the pandemic is over. Apenas no caso de a pandemia acabar. Então, eu poderia substituir por outras palavras. Às vezes, a gente vai precisar fazer alguns pequenos ajustes na frase, mas todas elas podem ser utilizadas no caso de uma condição. Alright? Did you understand? Aqui, pessoal, eu trouxe as linking words que dão ideia de adição, ideia de contraste, ideia de condição. Existem outras, né? Mas essas são as mais utilizadas, alright? And then, thank you, my dear students, and I see you in our next class, next week. Bye, bye!